Às 8 horas da manhã, Cláudia Leite surpreendeu os fãs ao compartilhar uma atualização sincera sobre a própria saúde. Conhecida por entrar no palco com um sorriso contagiante, dançar sem perder o fôlego e transmitir uma energia que parece inesgotável, a cantora revelou que alguns problemas antigos voltaram a se manifestar e exigiram novamente sua atenção. A declaração causou um impacto imediato entre admiradores de todo o Brasil, porque durante anos sua imagem pública esteve ligada à força, ao entusiasmo e à disposição constante. Por isso, ver a artista admitir que o próprio corpo voltou a emitir sinais de alerta despertou preocupação, empatia e uma enorme corrente de mensagens de apoio. Em poucos minutos, as redes sociais foram tomadas por comentários desejando sua recuperação, lembrando momentos marcantes de sua carreira e agradecendo pela coragem de falar abertamente sobre um assunto tão delicado. Muitos seguidores disseram que jamais imaginaram ouvir Cláudia comentar que sintomas conhecidos haviam reaparecido, justamente porque ela sempre procurou transmitir confiança, mesmo nos períodos mais difíceis. Sem recorrer ao drama, a cantora explicou que decidiu dividir essa fase porque acredita que esconder o problema não ajudaria ninguém e que ouvir o próprio organismo é fundamental. A sinceridade de suas palavras fez milhares de pessoas refletirem sobre quantas vezes ignoram sinais persistentes por causa da rotina acelerada. Ao mesmo tempo, antigos relatos sobre desconfortos enfrentados em outras etapas de sua vida voltaram a circular, alimentando discussões entre fãs que tentavam entender o que realmente estava acontecendo. Embora ela tenha mantido um tom sereno, bastou mencionar o retorno dessas condições para que surgissem inúmeras demonstrações de carinho, além de especulações compartilhadas por internautas. Muitos lembraram que, diante dos refletores, artistas costumam esconder dores para não decepcionar o público, e isso tornou seu depoimento ainda mais significativo. A notícia rapidamente ultrapassou os círculos musicais e passou a ocupar espaço em diferentes páginas dedicadas ao entretenimento. O que teria levado uma artista sempre tão vibrante a reconhecer que seu corpo estava novamente enviando sinais preocupantes? A pergunta permaneceu no ar e aumentou ainda mais a curiosidade de quem acompanha sua trajetória há tantos anos. Pessoas que cresceram ouvindo seus sucessos afirmaram sentir um aperto no coração ao perceber que, por trás dos sorrisos e das apresentações cheias de luzes, existe alguém que também enfrenta limitações, medos e momentos de incerteza. Cada nova atualização passou a ser aguardada com ansiedade, enquanto mensagens de incentivo continuavam chegando de diferentes partes do país. Entre a surpresa inicial e a esperança por notícias positivas, uma certeza unia todos. A saúde de Cláudia Leite havia se tornado prioridade absoluta para seus admiradores. E a história estava apenas começando, revelando detalhes desconhecidos. Ao relembrar sua trajetória, muitos fãs passaram a compreender que essa não era a primeira vez que Cláudia Leite precisava enfrentar desafios relacionados à saúde. Em diferentes momentos da carreira, a cantora comentou que períodos de intensa pressão acabaram afetando não apenas seu bem-estar físico, mas também seu equilíbrio emocional. Ela já revelou que buscou acompanhamento psicológico e psiquiátrico para lidar com fases marcadas por ansiedade, desgaste e pelo peso de uma rotina extremamente exigente. Segundo a própria artista, reconhecer a necessidade de ajuda foi um passo importante para recuperar a qualidade de vida e aprender a enfrentar as dificuldades de maneira mais saudável. Durante anos, Cláudia conciliou gravações, ensaios, viagens, entrevistas e apresentações em sequência, quase sempre sem espaço suficiente para descansar. A expectativa constante de entregar performances impecáveis e manter a imagem de alguém sempre sorridente fazia com que o cansaço muitas vezes fosse colocado em segundo plano.
Pequenos sinais enviados pelo corpo acabavam sendo ignorados, porque a prioridade era continuar trabalhando e corresponder ao carinho do público. Com o passar do tempo, ela percebeu que nenhuma carreira pode ser construída às custas da própria saúde. Familiares acompanharam de perto esse período delicado e, segundo relatos compartilhados pela cantora, sempre procuraram oferecer apoio e incentivo para que ela diminuísse o ritmo quando fosse necessário. Amigos e colegas de profissão também demonstraram compreensão ao saber que, por trás da artista cheia de energia vista nos palcos, existia uma mulher enfrentando desafios silenciosos que poucas pessoas conheciam. Quando essas experiências voltaram a ser lembradas após sua recente declaração, milhares de admiradores passaram a enviar mensagens destacando a importância de falar abertamente sobre saúde mental e física. Muitos afirmaram que a sinceridade de Cláudia pode incentivar outras pessoas a procurar ajuda antes que os sintomas se agravem. Afinal, por mais forte que alguém pareça diante das câmeras, ninguém está imune ao impacto do estresse prolongado, da sobrecarga emocional e das cobranças que acompanham a fama. Com o retorno de alguns sintomas já conhecidos, Cláudia Leite contou que percebeu ser impossível continuar ignorando os sinais que o próprio corpo voltava a apresentar. Segundo suas declarações, essa nova fase serviu como um lembrete de que a saúde precisa ocupar o primeiro lugar, independentemente dos compromissos profissionais ou das expectativas do público. Depois de conversar com sua equipe médica, ela decidiu seguir as orientações recebidas com mais atenção e fazer os ajustes necessários em sua rotina sempre que fosse preciso. Em vez de insistir em manter o mesmo ritmo de antes, a cantora passou a considerar períodos de descanso como parte essencial do processo de recuperação. Para quem acompanha sua carreira, essa decisão foi recebida com respeito e compreensão. Nas redes sociais, milhares de fãs escreveram mensagens afirmando que preferem vê-la bem e saudável do que sobrecarregada apenas para cumprir uma agenda intensa. Muitos lembraram que, em outras ocasiões, Cláudia precisou cancelar ou adiar alguns compromissos por causa de questões relacionadas à saúde, mostrando que nem sempre é possível seguir em frente sem reduzir o ritmo. Embora mudanças na programação possam decepcionar parte do público em um primeiro momento, a maioria reconheceu que preservar a saúde é a escolha mais responsável. Diversos artistas e colegas de profissão também reforçaram a importância de respeitar os limites do organismo, destacando que o sucesso perde o sentido quando conquistado às custas do bem-estar. As palavras de Cláudia abriram espaço para uma reflexão que vai muito além do universo da música. Em uma sociedade acostumada a valorizar produtividade acima de tudo, muitas pessoas acabam adiando consultas, ignorando sintomas persistentes ou acreditando que o descanso pode esperar. A experiência compartilhada pela cantora mostra exatamente o contrário. Ouvir o corpo não é sinal de fraqueza, mas de responsabilidade consigo mesmo. Nenhuma carreira, por mais brilhante que seja, consegue permanecer sólida quando a saúde é deixada em segundo plano. E talvez essa seja a maior lição transmitida por Cláudia Leite neste momento. Ninguém, nem mesmo um artista acostumado aos maiores palcos e aos aplausos de multidões, pode continuar ignorando indefinidamente os alertas enviados pelo próprio organismo. Mesmo diante desse momento delicado, Cláudia Leite deixou claro que seu desejo de continuar cantando permanece intacto. A música continua sendo parte essencial de sua vida, e ela afirmou que pretende voltar aos palcos sempre que sua saúde permitir, respeitando cada etapa da recuperação e sem abrir mão dos cuidados necessários. A declaração trouxe alívio para muitos admiradores, que imediatamente passaram a enviar mensagens de carinho, esperança e incentivo.
Em diferentes plataformas, milhares de pessoas desejaram que a artista se recupere plenamente e possa reencontrar o público com a mesma alegria que marcou sua trajetória ao longo de tantos anos. Mais do que esperar por novos shows, os fãs demonstraram compreender que o momento exige paciência, equilíbrio e respeito ao tempo do próprio organismo. Ao olhar para sua carreira, é impossível ignorar a importância de Cláudia Leite para a música brasileira. Com apresentações memoráveis, sucessos que atravessaram gerações e uma presença de palco reconhecida por sua energia contagiante, ela conquistou um espaço especial no coração de milhões de brasileiros. Sua dedicação constante, o profissionalismo e a capacidade de emocionar multidões transformaram seu nome em uma das grandes referências do entretenimento nacional. Talvez por isso sua recente manifestação sobre a saúde tenha provocado tamanha comoção. Pessoas que acompanham sua caminhada há décadas sabem que, por trás da artista vibrante, existe alguém que também enfrenta desafios, limitações e momentos de fragilidade como qualquer outra pessoa. Essa experiência reforça uma mensagem importante. A saúde sempre será o patrimônio mais valioso que alguém pode possuir. Nenhum prêmio, nenhuma agenda lotada e nenhum reconhecimento profissional compensam o preço de abandonar os próprios cuidados. Ouvir os sinais do corpo, procurar ajuda quando necessário e aceitar momentos de pausa não representam um obstáculo para os sonhos, mas a melhor maneira de preservá-los por muitos anos. No fim das contas, continuar fazendo aquilo que se ama depende justamente da coragem de cuidar de si mesmo. Em uma tarde tranquila, depois de mais um ensaio, Cláudia Leite deixa o palco caminhando lentamente. Ela sorri, ergue a mão e acena para os fãs que ainda permanecem do lado de fora, esperando apenas um breve olhar. As luzes se apagam aos poucos, o silêncio toma conta do ambiente, mas a esperança permanece acesa. Em cada aplauso guardado, em cada mensagem enviada e em cada lembrança de suas apresentações, continua viva a expectativa de vê-la retornar, saudável e novamente cheia da energia que sempre inspirou tantas pessoas.